Boa noite. Obrigado pelo convite ao António Barreto e pela oportunidade que eu tive de ler com mais atenção do que leria noutras circunstâncias este livro, que realmente me interessou bastante. Eu peço desculpa de usar gravata, mas eu raramente falo sobre a dívida pública. Estou tão intimidado que resolvi ter um pouco mais de cuidado, mas estou dos meus colegas. Eu queria organizar um pouco o meu comentário acerca do livro em quatro pontos. O primeiro é um pouco o que é o livro e o que é que este livro nos oferece. E como o Sr. António Barreto já nos disse, há aqui dois pontos muito diferentes, mas muito intimamente relacionados: dívida e democracia. O déficit e a dívida como um sintoma de que nós todos hoje ouvimos falar diariamente na televisão, um sintoma de um mal, mas de facto o funcionamento da democracia como um problema fundamental que é preciso atacar e que é preciso pensar. Se quisermos, o livro tem duas partes. Uma é um diagnóstico de pelo menos uma das consequências do mau funcionamento da democracia. O diagnóstico é um diagnóstico sobre o déficit, sobre a dívida, e o outro, a segunda parte, é uma proposta de terapia que eu já vou discutir mais à frente, e portanto o Paulo oferece-nos estas duas coisas: diagnóstico e uma proposta de terapia, que aliás tem a ver com duas imagens muito contraditórias do que é um economista. Se quisermos, a primeira parte corresponde àquela imagem algo pobre do economista como homem de números, que também precisa de ser, e a primeira parte faz isso muito bem, apresenta-nos números de forma muito clara e muito concisa. E a segunda parte corresponde ao economista como o homem dos conceitos em ciências sociais. E nós podemos ler a segunda parte independentemente da primeira, e apesar de estarem ligadas, são bastante autónomas. O Paulo chega a dizer que aquelas pessoas que estão cansadas das palavras dívida e déficit podem ler só a segunda parte sobre o déficit democrático, mas é um déficit diferente. Eu diria mesmo que aqueles que estão cansados, por alguma razão, da palavra Portugal, que também está no título, podem ler a segunda parte, porque a segunda parte aplica-se a qualquer país. São questões conceptuais e muito novas no nosso meio. Como o Paulo aponta, a segunda parte faz uma proposta de viragem do modo de gestão da coisa pública rumo ao desenvolvimento e ao regresso da soberania de Portugal no quadro europeu. Este é um tema que perpassa todo o livro. O Paulo, eu percebi ao ler este livro, preocupa-se bastante com a soberania e vê, como muito boa gente vê, a intervenção e esta necessidade de ajuda externa como uma perda, pelo menos parcial, de soberania, temporária, mas significativa. O que o Paulo quer fazer, ou pode fazer neste livro, é convencer as pessoas do que nós precisamos é menos engenharia financeira. Tivemos muita dessa, e se calhar ainda vamos ter durante algum tempo, e precisamos de mais engenharia institucional. Portanto, há todas uma série de ciências sociais e, com certeza, a economia, que têm muitos estudos e muitos conhecimentos sobre como montar instituições que não resultam em problemas graves, como é o problema do déficit. Portanto, fala-se sucessivamente de melhores regras e instituições, fala-se da arte da governação em vez da arte da manipulação, e fala-se da lógica geral de funcionamento da democracia. Isto é muito importante. Nós não podemos olhar para a democracia só como uma coisa de que gostamos e uma coisa boa, entre aspas, mas temos que pensar na democracia como algo que tem uma lógica de funcionamento. E isto é uma visão não ingênua que nos ajuda muito a evitar problemas. Ok? A primeira parte, devo dizer que é bastante desanimadora, no sentido em nos pôr claramente, isto é uma marca do Paulo em todo o livro, pôr claramente à frente certos factos que são factos tristes. O primeiro, isto é praticamente uma citação: desde 1974 o regime democrático apresentou sempre déficit das contas públicas. Portanto, temos uma democracia que funciona bem em algumas coisas, funciona mal em outras. Nesta funciona muito mal.
Nenhum governo, independentemente da cor política, independentemente da sua força ou menor força, conseguiu apresentar contas equilibradas. Eu julgo, pode haver pessoas na sala que possam desmentir se estiver enganado, mas julgo que a Primeira República não foi pior que esta, neste aspecto. O aspecto de não conseguir contas públicas equilibradas. E lembremos que a Primeira República teve uma vida caracterizada por violência política e instabilidade governamental muito maior do que a que nós vivemos nos últimos 75 anos, e teve no meio a participação numa guerra e teve o financiamento dessa guerra que levou a grandes problemas. Portanto, nós temos, se compararmos as duas repúblicas em termos de finanças públicas, temos que confessar que vivemos numa república que é deficiente neste aspecto. O Paulo, com a sua contundência a que vocês se vão habituar, diz na página 78: temos uma democracia que periodicamente leva o país à falência, necessita de intervenção externa e impõe sacrifícios extraordinários aos portugueses. Se nós pensarmos, isto aconteceu 3 vezes desde o 25 de abril de 1974, o que significa que cada 11 ou 12 anos estamos numa situação extrema em que os portugueses são chamados a sacrifícios extraordinários e muitas vezes sem perceberem bem como é que chegaram a essa situação. Por isso não surpreende, e foi debatido nos meios de comunicação social, que a satisfação com a democracia em Portugal é muito baixa. Em termos do Eurobarómetro, estamos ao mesmo nível da Roménia, da Bulgária e da Lituânia. São países que há 20 anos não eram democracias e não o foram durante 40 a 50 anos. Portanto, países que têm muito pouca experiência com democracia, talvez tenham muitas expectativas exageradas, pois nós, em termos de satisfação, estamos tão satisfeitos com o nosso regime democrático como os búlgaros, como os romenos e como os lituanos. Portanto, isto é um aspecto que nós não podemos contornar. O Paulo começa logo por dizer, no princípio do livro, e é muito importante, que a dívida e o déficit são realmente um problema. Se formos à página 17, do início, a primeira afirmação é uma afirmação que remete para presidentes passados. Se é verdade que há vida para além do déficit, não é menos verdade que não há vida saudável em democracia com déficits permanentes. Isto é o início do livro. E o Paulo depois diz uma coisa que parece evidente e começa a ser evidente, e acho que o público português absorveu isso, mas é corajoso de qualquer maneira. Diz-nos que, com déficit e dívidas assim, acaba por se ficar nas mãos dos que nos emprestam dinheiro, os credores, que impõem condições, não porque tenham alguma animosidade contra nós, mas por uma razão mais prosaica. Querem que lhes paguemos os juros do capital em dívida e, no final do prazo, querem que lhes paguemos o capital. Parece razoável, diz o Paulo. É verdade que isto aqui muda um pouco de figura quando temos juros a níveis como o que temos atualmente, mas este é o ponto de partida. E acho que, felizmente, ao contrário de outros países, a opinião pública portuguesa absorveu isto como importante. O déficit não é um problema secundário que deve vir depois do crescimento e do desemprego. Os países precisam de ter instituições que equilibrem o déficit público, que equilibrem as contas públicas, independentemente do nível de crescimento que consigam atingir. E sabemos que, provavelmente, o crescimento económico nos próximos anos vai ser baixo. Portanto, temos que resolver o problema, e é uma desculpa, e é um assobiar para o lado, dizer que temos que primeiro resolver o problema do crescimento. As coisas estão ligadas, mas as contas são uma pré-condição, as contas certas para esse crescimento. Portanto, isto não é como o ovo e a galinha e o ovo. É uma restrição. É uma restrição, e as famílias percebem isso, os países precisam perceber. E, portanto, esta é a situação em relação ao déficit. A segunda parte do livro debruça-se sobre a democracia, portanto, os mecanismos da democracia. E aqui é muito interessante que o Paulo fala de cooperação e competição,
fala sucessivamente de cooperação e competição. A democracia é também competição. É também mercado, no sentido que há pessoas que querem coisas, procuram essas coisas e procuram equilibrar os seus desejos com os desejos dos outros. Portanto, a democracia é competição. Mas é também, e deve ser, cooperação. Acho que o Paulo faz uma distinção muito importante entre um nível constitucional, em que deve haver cooperação, e um nível da luta política partidária do dia-a-dia, em que é natural e deve haver competição, deve haver visões alternativas. O exemplo, e eu acho que é um bom exemplo, ter na Constituição Portuguesa ou não uma norma que sugere um déficit zero. Isto é o tipo de coisa que pode ser acordada a um nível constitucional, pode ser parte da cooperação entre todos os partidos e que não implica nenhuma opção ideológica. Com o mesmo déficit zero, consegue-se ter um Estado social mais amplo ou menos amplo. Vamos partir do princípio que os partidos mais à esquerda querem um Estado social mais amplo, conseguem e devem consegui-lo com contas públicas equilibradas. Se a direita, os partidos mais à direita, querem um Estado social mais magro e menos interventivo, também o devem conseguir com contas equilibradas. Portanto, há aqui dois níveis de cooperação e competição que devem ser coordenados, devem ser conciliados. Aliás, esta visão de democracia, como também competição, incluindo a ideia de competição, é uma visão cara a um sociólogo, cientista social, que todos ouviram falar, Schumpeter, Joseph Schumpeter, que no fundo pensou em uma democracia que funciona bem como uma democracia que é capaz de gerar uma competição eleitoral, uma concorrência eleitoral e uma possibilidade genuína de alternância de poder. Portanto, reparem o que é importante aqui. Não se está a definir a democracia pelo que ela consegue, mas pelo processo que ela põe em cima da mesa. Portanto, a alternância de poder genuína, competição eleitoral, competição partidária e, claro, participação de sindicatos, partidos políticos, grupos de interesse, associações de cidadãos, etc. Isto é a visão schumpeteriana de democracia e parece-me que, em grande medida, o Paulo a partilha. A outra visão é uma visão da democracia como tentando satisfazer uma vontade geral, aqui entre aspas. Esta é a visão de Rousseau, russoniana, se quiserem, e é uma visão que se preocupa com o que se vai conseguir, satisfazer uma vontade geral. À parte a discussão do que é que será a vontade geral e quantas vezes foi abusada esta vontade geral, o povo quer, isto é o melhor para o povo por parte de elites irresponsáveis, nomeadamente nos antigos países da esfera soviética. Isto mostra como há dois modelos de democracia e são praticamente incompatíveis. Parte de uma sociedade aberta, que se preocupa com a forma de funcionar, de participar dos cidadãos, a informação, a transparência, e não se preocupa tanto com os resultados. A propósito, esta democracia schumpeteriana pode levar a déficit, se tiver instituições menos bem construídas, mas de qualquer maneira o que é importante é preservar este centro do que é a democracia, a competição eleitoral e a alternativa. A outra tenta associar a democracia, por exemplo, à igualdade, ou a democracia a certo tipo de objetivos que são objetivos abstratos, difíceis de verificar, muitíssimo difíceis de alcançar, porque as pessoas sentirem que satisfeitas com o nível, a distância à questão desses objetivos, e portanto dão lugar a todos os abusos e dão lugar, infelizmente, a comportamentos por parte das elites que são catastróficos em alguns casos. Deixem-me só falar um pouco da oportunidade do livro. Eu acho que não sei se o Paulo vai gostar desta referência, mas o Paulo é aquilo que eu chamo um economista ou um cientista social da esquerda liberal. E existe uma esquerda liberal. Nós estamos muito habituados a ver o nome liberal com um insulto à frente. Neo ou ultra, que servem muito bem de insultos. Mas liberal não é insulto e não é insulto em toda a parte. E existe uma esquerda liberal que é discreta, espero que não seja envergonhada, mas é discreta, e que é importante, porque é uma esquerda que tem valores, precisamente,
estes valores que falámos, de igualdade, alívio da pobreza extrema, apoio nas situações mais dramáticas, mas sabendo que a democracia, tal como outras instituições e como as próprias instituições dentro da democracia, tem uma lógica própria, tem incentivos. As pessoas cometem erros, mas também cometem mais erros se as instituições estiverem mal construídas. Esta esquerda liberal percebe isso e tenta usar estes mecanismos para se aproximar de objetivos que julga meritórios. Portanto, está à vontade com a ideia de mercado, de incentivos, de mudança e até à vontade com certos factos e números que são mais difíceis de partilhar. O Paulo, portanto, isto é oportuno por causa disto. Esta visão do mundo é importante, de valores e de mecanismos. Depois o Paulo chama a atenção para o facto de termos um Estado que está a ficar mais pobre, apesar de maior. Portanto, está a vender ativos, vender empresas, porque está numa situação de emergência, que, em parte, a venda e as receitas dessas privatizações apoiam as despesas correntes, as despesas que têm de ser feitas, apoiam os déficits também regionais, etc. Mas reparem, é um Estado que está a ficar maior, a fazer mais despesa, mas que está mais pobre. Se tivéssemos um balanço dos ativos, da dívida e dos ativos do Estado, o Estado estava a reduzir-se. Portanto, aqui o eco de um Estado grande, mas fraco, que é muitas vezes a caracterização que se faz do Estado português. O Paulo usa a expressão: vivemos diante da insustentável leveza da política e o definhar do Estado. Portanto, estes dois aspectos. Por fim, eu acho que o livro é muito oportuno porque nos chama a atenção para uma coisa: a relação entre a Troika e o nosso futuro. Portanto, a Troika chegou, nós começámos a pagar, mas se nós não mudarmos, a Troika vai-se embora e o futuro fica connosco. E o futuro, se nós não mudarmos, vai ser igual ao passado. E o Paulo é muito claro a transmitir que nós não devemos desperdiçar esta oportunidade. As crises são oportunidades tremendas para mudar coisas que têm que ser mudadas. Coisas profundas que afetam interesses profundos. E aqui eu, felizmente, não sei se vão concordar, mas eu acho que a opinião pública portuguesa está muito ciente disso. A opinião pública portuguesa, em relação a mesmo 5, 10 anos atrás, percebe que mais importante do que estar a discutir protagonistas e perversões pessoais, se quisermos, o importante é discutir o funcionamento das coisas e porque é que os incentivos estão lá para que não exista um superávit em democracia. Por exemplo, o Paulo chama muita atenção para a questão do sistema eleitoral. Nós temos talvez o pior sistema eleitoral possível, no sentido em termos de círculos plurinominais, fechados, de lista fechada, e todos sabemos as consequências disso. O Paulo fala da necessidade de mais competição dentro dos partidos, mais competição por pessoas que tenham propostas diferentes, propostas fundamentadas, e realmente isto é um tema recorrente, mas ao contrário de há uns tempos atrás, as pessoas agora compreendem isso. Vamos ver se não desperdiçamos esta oportunidade de mudança. Por fim, uma questão mais de estilo, mas é que eu acho muito interessante, é que o Paulo não se preocupa neste livro em fazer amigos. O Paulo tem até muito cuidado em apontar o dedo sistematicamente a vários atores e vários problemas. Eu tenho aqui várias citações, não vou falar de todas, mas, por exemplo, na página 81 o Paulo fala da organização fiscal das regiões autónomas e chama-lhe um anacronismo económico. Fala de uma administração pública que abraça os dados e evita o escrutínio público, um Estado opaco. Fala de um INA, um Instituto Nacional de Administração, que deve gerar líderes para a administração pública, com os tais valores, a tal consciência dos mecanismos. Um INA cujo presidente é de nomeação política e sem concurso público. Fala dos partidos que são apoiantes da inércia institucional e que lançam à pressa novas fronteiras e compromissos de todo tipo.
sem seguimento nenhum, apenas para algumas pessoas aparecerem e tentarem a sua sorte. Fala da prática pelas entidades públicas de cativar receitas próprias como imoral. Diz que o Instituto de Turismo de Portugal deveria ficar sem a receita de imposto sobre o jogo. Portanto, há uma série de pessoas e instituições com quem o Paulo não tem o mínimo problema de trazer à liça e apontar o dedo, quer concordemos ou não com a sua opinião. Chega ao ponto, quando fala da supressão dos distritos, eu acho que aqui vamos com certeza tocar no coração de várias pessoas na sala, chega a propor um distrito que inclua o distrito de Évora, Porto Alegre e Beja como um grande distrito do Alentejo, uma vez que tem muito pouca população relativamente a outros distritos, por exemplo, Faro e outros distritos. Portanto, aqui uma série de inimigos. Depois diz que se deve dividir os órgãos do distrito pelas três cidades, mas que a capital deve ser em Évora, o que também me parece que vai criar algumas inimizades pessoais, mas pronto. Eu acho que este livro é um livro corajoso e um livro útil e oportuno. Eu tenho 2 ou 3 reparos pequenos. Um é que perpassa no livro um certo pessimismo em relação à democracia, que a democracia talvez não mereça. Porque o Paulo está a discutir as democracias, fala sempre das democracias como naturalmente levando a déficit, naturalmente levando a certas perversões. E a verdade é que muitas vezes as perversões que a democracia cria são substitutos de perversões ainda maiores. E as ditaduras e os países que vivem longos períodos em ditadura, não foi o nosso caso, e talvez a percepção aí seja a nossa percepção geral seja enviesada. As ditaduras são em geral regimes políticos em que se tributa muito mal, gravosamente, as pessoas, em que há hiperinflação, portanto tenta-se financiar déficits públicos com hiperinflação, e em que não há mais dívida externa, porque normalmente as ditaduras são países relativamente pobres e não têm acesso ao mercado externo como têm outros países. Mas eu acho que no livro há várias críticas à democracia que não são tão fáceis de fazer às ditaduras, porque as ditaduras todas funcionam de maneira diferente. Um pouco como aquele romance que dizia as famílias felizes são todas iguais, mas as famílias infelizes são infelizes de maneira diferente. As democracias tendem a ser relativamente parecidas, as ditaduras são todas muito diferentes. Mas só para vos dar um exemplo, recentemente o Zimbábue, que teve bastante discutido, viveu períodos de hiperinflação galopante e a economia praticamente destruída. Hoje a situação alterou-se porque descobriram recursos naturais, aliás, o que também acalmou os críticos internacionais, infelizmente. Mas, em pleno período de hiperinflação, o governador do Banco Central do Zimbábue chegou a dizer que a inflação não tinha nada a ver com a impressão de moeda. Não tinha nada a ver com o facto do Banco Central imprimir moeda. Talvez seja a primeira vez na história dos bancos centrais que um Banco Central existe em público. O governador do Banco Central. Ora, ele disse isto porque era obviamente responsável pelo que estava a acontecer. Portanto, as perversões da democracia são as perversões, apesar de tudo, felizes em relação aos defeitos de outros regimes. Para terminar, uma citação que eu gosto muito de uma pessoa insuspeita, que o Abraham Lincoln, o presidente americano que trabalhou para a absolvição da escravatura, uma citação que lhe é atribuída, não é absolutamente certa, mas que diz muito. Vou dizer em inglês, desculpem. God must love the common man because he made so many of them. Deus deve gostar das pessoas comuns. Comuns, aqui em inglês, tem um bocado de conotação de vulgar, porque fez muitas delas. Portanto, é com as pessoas comuns que nós temos que viver, e as democracias precisam de funcionar com regras, com mecanismos em que essas pessoas consigam controlar os seus políticos e evitar problemas como a dívida recorrente dos velhos. Portanto, este livro pode não vir a tempo de ajudar a reduzir o déficit público português, mas
eu acho que vem ainda a tempo, e estamos aqui para isso, a dar um bom contributo para melhorar a democracia portuguesa. Obrigado.